A pior final que eu já assisti na minha vida. Nossa, que final horrorosa, 2 times horrorosos, 2 times muito ruins. Como que pode esses 2 times chegarem na final? É o que a gente estava vendo ontem aqui no Twitter, depois desse empate entre 0-0 entre Vasco e Corinthians e Vasco ontem, principalmente os torcedores eliminados, Fluminense e Cruzeiro, foram os principais que jogo horroroso, que final horrorosa, como que pode? Mas também não poderia ser diferente. O 13º e o 14º do Brasileirão fazendo uma final. Nossa, a gente merecia demais. Nossa, era para ser a gente. Se fulano, se o Canóbio não tivesse errado o pênalti, se o Mateuzinho, se não sei quem, se não tivesse o gol de mão. Mais uma vez, para fazer as análises, a gente tem que responder algumas coisas, porque o "se" não existe. Se eu tivesse nascido numa família bilionária, se meu pai fosse o Cristiano Ronaldo, se meu joelho não tivesse machucado, eu poderia ser jogador de futebol. Se minha mãe tivesse me matriculado numa escolinha aos 8 anos, se eu tiver então, assim, o "se" não existe. O que que importa? Temos a final, Corinthians e Vasco. Um dos 2 vai ser campeão da Copa do Brasil. Se os outros não chegaram, infelizmente fazer o quê? Se os melhores times do Brasil não chegaram, problemas são deles. Então, vamos para o próximo ponto. Primeiro, rebatendo a pior final da história. Temos aqui, ó, muito perto, muito próximo, Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo, final nesses dias agora aqui, ó. Posse de bola 60-40, gols esperados 0,72-1. Grande chance, grande chance para cada lado. Finalizações 11-9. Defesas de goleiro. O goleiro do Palmeiras fez uma defesa, o Rossi não fez nenhuma defesa. Então, que grande jogo é esse? Que grande final foi essa? E, inclusive, finais que tem 2 jogos, o primeiro jogo às vezes é morno mesmo, não tem como. O Vasco não ia, de forma alguma ontem, se expor para sair de lá com uma goleada. Se fizesse isso era burrice. Se fizesse isso é burrice. Aí o que acontece aqui, ó. Passos 443, 281, desarmes 16-12, tá. Cartões amarelos 4-3. Então, assim, grande chance do jogo foi 1-1, o finalizações 11-9, mas goleiro só, no gol só só uma defesa, só uma defesa. E o goleiro do Flamengo não fez uma defesa, não teve um chute no gol. Então, assim, que grande final foi essa também, dos 2 melhores times do Brasil. Que final maravilhosa, né? Então, fica aí no jogo de ontem, pelo menos tivemos 2 grandes chances criadas. 2 grandes chances criadas. Tivemos 12 finalizações a 8, defesa de goleiro 2-0. Então, é o seguinte, o Vasco fez 2 defesas, o goleiro do Corinthians não fez nenhuma, escanteio 5-2, faltas 18 para cada, cartões amarelos 2 para cada lado. Então, assim, ó, respondendo isso aqui primeiro, só para dizer que final é isso aí mesmo. Final não fica muito diferente. Foi um jogo bom? Não foi um jogo bom. Mas vocês esperaram o quê? Vocês esperavam o quê? Argentina e França da final da Copa do Mundo? Não tem como. Então, o que que eu acho da partida de ontem? O Vasco ontem foi. Se é para ter um vencedor ontem, você pode colocar como vencedor dependendo da estratégia que você olha. O Vasco ele foi vencedor do ponto de vista que teve. Se você falasse com qualquer torcedor antes do jogo, você fecha em ficar 0-0 hoje lá na Neoquímica, todo torcedor do Vasco falei, tá fechado. Fechamos, vamos decidir. Só que o jogo se apresentou de uma forma que o Vasco poderia sair com a vitória. Só que muita gente só está falando do demérito do Corinthians, mas não estão falando do mérito do Vasco. O Vasco teve muito mérito. O Vasco teve mérito em anular a defesa do Corinthians, o jogo do Corinthians. O próprio Dorival reconhece isso, o Vasco teve seu mérito. O negócio que as pessoas só olham, o Corinthians não jogou, o Dorival, mas e o mérito do Vasco fica onde é isso? Eu acho assim, as pessoas se apegaram muito ao Vasco das 7 derrotas. Só que
O Vasco que teve uma fase boa fazia partidas do nível de ontem pra cima. Muito também o Fluminense achou que teria vida fácil, que ia ganhar na ida fácil contra o Vasco. Não teve vida fácil, porque, mais uma vez, menosprezaram. O Vasco não tem um banco de reservas, o Vasco tem um bom time titular. Ó, vamos ver aqui, ó, o próprio Dorival, o que que ele falou? Vamos ver aqui o que o próprio Dorival falou. O Vasco foi bem, não tenha dúvidas disso, né, nossa equipe sentiu muito a partida de hoje, tivemos muitas dificuldades desde o primeiro minuto praticamente, não conseguimos encontrar espaços na nossa troca de passes, na nossa criação, um jogo muito diferente da maioria dos jogos que nós fizemos, difícil até explicar alguma coisa pela preparação que foi feita, mas eu tenho que reconhecer que sim, que nós não tivemos aí, condições de sairmos daquilo que foi preparado pela equipe do Vasco. Um primeiro tempo de uma decisão onde imaginávamos e esperávamos uma outra reação, porém não aconteceu. Em razão disso, nem tudo está perdido, vamos ter calma, vamos ter equilíbrio, é um jogo de 180 minutos e ainda teremos 90 deles muito importantes lá dentro do Maracanã. O Dorival se sentiu incomodado, brigou até com o torcedor. Então, assim, voltando aqui. Então, assim, voltando aqui, deixa eu colocar o Ryan aqui desse lado. O Vasco teve seus méritos em fazer uma boa partida, conseguiu anular o meio de campo. O Vasco voltou vivo, porque a gente tem que colocar em conta que o retrospecto, o Vasco sempre ia lá e fazia partidas péssimas. Já temos um ponto positivo. Acabou que essa final agora ela vai ser uma final em jogo único. O demérito do Vasco é que o jogo se apresentou de uma forma que o Vasco poderia sair de lá com 1-0 e decidir em casa. E aí o Vasco poderia já ficar ali com a mãozinha na taça. Eu continuo achando que vai ser um jogo bem equilibrado. O Corinthians não vai repetir os mesmos erros que cometeu, eu acho, nesse jogo. Eu senti que os jogadores do Corinthians não estão bem. O Garro não está bem, o Yuri Alberto não está bem fisicamente e o Memphis não está bem fisicamente. O Coutinho, pelo lado do Vasco, eu vi muitos torcedores criticando que o Coutinho não está bem, que o Coutinho não tem mais futebol para jogar no Vasco, que o Coutinho tem que se aposentar. Eu li cada asneira ontem. Só que aqui, ó, Coutinho utilizou injeção e entrou em campo em 4 jogos pelo Vasco no sacrifício. Apoiador de 33 anos, é um dos destaques da equipe do Diniz. Então, isso aqui, ó, essa notícia aqui de ontem, tá? De ontem não, de hoje, às 7 horas da manhã, que ele está fazendo injeções para estar no gramado. Vamos ver aqui também o que o Diniz falou, ó. Teve talvez o momento mais emblemático da temporada. Eu nunca falei isso, mas depois do jogo do Santos, o Coutinho teve uma subluxação no ombro e ele ficou jogando, ele tomava injeção para jogar, uma injeção local. Umas 4 partidas, de tamanha era a vontade que ele tinha de ficar. E isso foi uma coisa que marcou muito. Esse foi o grande momento do Felipe para mim, desde que eu cheguei aqui. Porque todo mundo sabe, quem teve problema no ombro sabe que é muito difícil. E ele não conseguia produzir, obviamente, o que ele poderia produzir por conta do ombro. Então perdia muito lance, que não conseguia erguer a mão para proteger a bola. Mas ele ajudava em outros aspectos de liderança, quando ele estava livre com a técnica que ele tem, ele também conseguia produzir alguns lances tecnicamente. Então isso mostra o tanto que ele está compenetrado e conectado com o time. Eh, desde a minha carreira inteira, acho que nunca aconteceu isso. Era uma lesão de fato verificar. Departamento médico, esperar recuperar, e ele se arriscou muito, e eu acho que chega no final da temporada, ele tem um merecimento muito grande para que coisas boas aconteçam para ele. Ele tem me ajudado sistematicamente desde quando eu
Então assim, galera, não foram nessas partidas, né, não foram nessa última partida que ele jogou assim, mas assim, eu acho que a torcida do Vasco tem que ter um pouco mais de paciência com o Coutinho. Eh, eu acho que realmente o Coutinho ainda não está, e talvez não esteja, nunca mais vai ter a forma física que ele já teve. Eu acho assim, depende, a avaliação sobre o Coutinho, ela depende daquilo que você espera sobre o Coutinho. Se você espera o Coutinho um jogador de Liverpool, se você espera do Coutinho um jogador campeão da Champions, você não vai ter mais esse Coutinho. Infelizmente, e você está iludido. Esse Coutinho, ele não volta mais. O papel que eu espero do Coutinho, de um 10 que distribua jogo, de um 10 que busca a bola, de um 10 que se apresente para o jogo, eu sei que às vezes ele ainda deixa a desejar nesse sentido, um pouco. Mas eu acho que a cada dia que passa, o Coutinho está se firmando mais, principalmente por não ter lesão. Eu acho que a temporada do ano que vem, podendo descansar melhor, sem lesão, eu acho que é uma temporada que tem tudo para o Coutinho jogar bem. E se coroada com um título, uma Libertadores, talvez o Vasco podendo trazer melhores jogadores, isso é de suma importância. Então, assim, não se acha jogador igual o Coutinho qualquer dia. Eu não acho o Coutinho um jogador dispensável. Pro nível do elenco que tem o Vasco, tem torcedor burro que eles falam assim: você tem que trazer, libera o Coutinho, que tem salário de 1 milhão, e traz 3 bons jogadores de 500 mil. Vai, 3 jogadores de 500 mil a gente tem no elenco. A gente tinha o Zé Gabriel. Você sabe qual que era o valor do salário do Zé Gabriel? 500 mil reais. O que que o Zé Gabriel vai resolver? Então, assim, não é o meu dinheiro que tá saindo do meu bolso. Eu prefiro ter o Coutinho. Ah, o dinheiro do Vasco. É o dinheiro do Vasco, mas não é o nosso. É o nosso dinheiro? Talvez seja, mas não é. Então, assim, eu prefiro ter jogadores de nível que possam decidir. O Coutinho, em algum momento, ele pode decidir. O Verratti, em algum momento, ele pode decidir. Da mesma forma, o Corinthians tem lá o Memphis, que de alguma forma pode decidir. Ontem, uma bobeira, ele não estava jogando nada, e uma bobeira sobrou uma bola para ele. Ele poderia ter saído como herói da noite, com gol do Memphis, Corinthians vence o Vasco na Neoquímica Arena, entendeu? E o Coutinho, muitas vezes, ele é sacrificado pelo Vasco não ter meias que produzem tanto, do Coutinho ter que voltar lá na área para criar jogadas, porque se o Coutinho tivesse um elenco, por exemplo, igual ao do Flamengo, que ele pudesse jogar mais livre, mais solto, igual a Arrascaeta, Coutinho era outro nível de jogador. Então, a forma e o elenco do Vasco, muitas vezes, que oscila bastante e que deixa a desejar muitas vezes na marcação e na criação, faz com que o Coutinho tenha um desempenho inferior. Então eu acho que talvez o ano que vem você trazendo mais peças para poder jogar ao lado do Coutinho, melhorando essas peças, a gente possa ter, o Vasco tá podendo fazer um investimento em Libertadores maior, a gente possa ter um futebol melhor pelo lado do Coutinho. Enfim, se você chegou até aqui, obrigado. Vamos para o segundo jogo, que se Deus quiser o Vasco possa conseguir sair de lá com uma vitória. Eu queria muito que não fosse no sofrimento, que a gente conseguisse fazer ali um 2-0 tranquilo, mas tratando de Vasco, muitas vezes é no sofrimento. Parece que já é um roteiro que está escrito por esse clube, né? Que vença o melhor e que seja o Deus que quiser, que seja o que Deus quiser. E tomara que queira o destino que o Vasco se sagre campeão dessa Copa do Brasil. Beleza? Valeu, tamo junto.